Fala, povo lindo! Queria saudar todos os meus queridos, todos aqueles que estão nos ouvindo, nos acompanhando, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estamos chegando ao fim desta jornada escatológica pelo Apocalipse, não é? Tem sido muito bom poder estar a ministrar as vossas vidas, estas verdades escatológicas, estas verdades sobre o fim do mundo, ou sobre o fim de todas as coisas, não é verdade? E hoje nós vamos ter a última aula, ok? Eu quero lembrar vocês que depois eu preciso que vocês enviem as vossas dúvidas, certo? O combinado seria depois na sexta aula, seria uma aula para tirar dúvidas, mas eu preciso que vocês me enviem as vossas dúvidas. Então você que tem acompanhado o curso, você que tem seguido, as dúvidas que você possa ter em relação às linhas escatológicas, não é? Às escolas escatológicas que estudam o final dos tempos, ou as profecias do Apocalipse, as dúvidas que você tem em relação à grande tribulação, à tribulação, as dúvidas que você possa ter em relação ao milénio, em relação à marca da besta, em relação ao anticristo, em relação a tudo aquilo que foi ensinado, ok? Tem muita coisa ainda para falar e com certeza nós vamos abrir mais uma turma próxima para a gente continuar a estudar o Apocalipse, ok? Entretanto, as dúvidas que você possa ter, obrigada, as dúvidas que você possa ter em relação àquilo que foi ensinado, ok? Você envia para mim, certo? O Dan vai colocar aqui embaixo no rodapé o meu celular para você poder estar enviando as suas questões, as suas dúvidas, ok? Se você tem outros pontos de vista em relação àquilo que foi ensinado, não precisa de enviar. Eu respeito a sua opinião, ok? Como eu falei no início, escatologia não é para se discutir, certo? Nós temos de estar à altura daquilo que acreditamos, certo? E aquilo que eu acredito é que o Apocalipse ele é futurista, ele aponta para a frente, as profecias apontam para o final, ok? Então, meu querido, hoje nós vamos falar sobre o anticristo. E antes da gente entrar neste assunto do anticristo, eu quero dizer algo muito importante para você em relação ao Apocalipse, ok? O assunto, o tema central do Apocalipse, querido, não é o anticristo. O tema central do Apocalipse não é a grande tribulação. O tema central do Apocalipse não é o Armagedão, não é o Gog e Magog, não é o falso profeta, não é as duas testemunhas, não é nada disso. O tema central do Apocalipse é Cristo. O tema central do Apocalipse é Cristo. Você repara que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles apresentam Jesus homem, as quatro faces de Cristo, ok? Jesus como homem, Jesus como boi, o servo, Jesus como o leão e Jesus como a águia. Então, nós temos a introdução de quem é Jesus. A palavra de Deus fala que Jesus é o véu, ele é a porta que nos dá acesso a algo mais profundo, que é o quê? Que é o Cristo. Cristo é o Messias. E o que é que o Apocalipse fala? O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Esta é uma carta de Jesus, que foi revelada e escrita por João. Entende? Mas o tema central do Apocalipse é Cristo. O mais importante de tudo é Cristo. Amém? Desde o Gênesis até o Apocalipse, o tema central de toda a palavra de Deus é Cristo. A nossa pregação, a nossa teologia, a nossa ministração tem de ser sempre cristocêntrica. Cristo é o centro, Cristo é o alvo, não são os ensinamentos, não é quem ensina, quem ministra, quem prega, o alvo é Cristo. Ok? Então hoje nós vamos falar sobre um tema importante que é o anticristo, porque ele está aí e é importante que você conheça sobre ele, é importante que você entenda o papel dele, o que é que ele vai trazer, mas muito mais importante, se você me perguntar entre conhecer o anticristo e conhecer o Cristo, conheça Cristo. Conheça Cristo. Ele é a revelação, ele é a imagem expressa, a imagem visível do Deus invisível. Então conheça Cristo, que Ele é o mais importante de tudo. E quando você estiver estudando o Apocalipse, você estude centrado em Cristo. Amém? Porque o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Amém? O Apocalipse é a revelação de Jesus Deus. Amém? Jesus Cristo, o ungido, o Messias de Deus.
ok? Então nós vamos entrar hoje neste tema. Eu tenho muita coisa importante para falar para você. Fique atento, ok? Anota as suas dúvidas e envie, certo? Eu vou esperar até quarta-feira da próxima semana. Quarta-feira da próxima semana, que dia é, Dan? Você sabe? Deixa eu ver aqui. Dia 9. Eu vou esperar até quarta-feira que vem, no dia 9 de setembro, para você me enviar as suas dúvidas. Okay? Se eu vi que tem muitas dúvidas, eu faço uma aula e eu esclareço todas as dúvidas. Se eu vi que tem poucas dúvidas, eu envio individualmente as respostas. Se não houver dúvidas, a gente na próxima sexta não faz nada, ok? Entretanto, através do grupo que nós temos, do grupo IOSEC que foi aberto, eu vou informar você sobre tudo isso. Amém, meu querido? Beleza, povo lindo? Glória a Deus! Vamos que vamos? Então, abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 13. Vamos ler o versículo 1, 2 e 3. O Apocalipse 13, ele fala sobre as duas bestas. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Ok? Então, o Apocalipse 13, do versículo 1 ao 3, fala assim: E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio, e vi uma das suas cabeças como ferida de morte. E a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Ok? Então, em Apocalipse 3 fala das duas bestas, e eu quero lembrar a você que besta, ok? Besta antigamente não tinha a conotação pejorativa que tem hoje, não é? Besta era alguém poderoso, alguém influente, alguém rico, não é? Besta estava a falar de um homem e não de um animal, ok? Então nós temos duas bestas e hoje nós vamos falar da primeira besta, que é a besta que sobe do mar, ok? Em Daniel descreve o império do anticristo como a quarta besta, ok? Mas antes disso, nós vemos que no Antigo Testamento, como é que era tratada esta besta? Em Isaías, ele é chamado o rei da Babilônia, não é? Também é chamado assim pela Assíria, nas profecias do Antigo Testamento. E é chamado de besta no livro de Daniel, ok? Ele é chamado de besta no livro de Daniel. E é chamado de besta no livro de Apocalipse. Ou seja, este anticristo, esta pessoa, ela tem nomes diferentes, é tratada de forma diferente, ok? A palavra besta ali em Apocalipse vem do termo grego therion. Okay? E quando ali aparece o termo therion, significa um ser violento que devora carne, é uma besta fera. Este é o significado que tem do grego para therion, que é a besta. Okay? Daniel, ele descreve o império do anticristo como quem? Como a quarta besta. Só que ele não fala nada sobre ele, não é? Ele vai falando sobre os impérios, não é? Que é o leão, o urso, o leopardo, e fala depois da quarta besta, que é o império do anticristo. Só que ele não fala nada sobre esse império, ele não dá pista nenhuma sobre esse império, ok? Ele diz apenas que é uma besta com 10 cornos, não é? E depois o que é que acontece? Depois João aparece exilado na ilha de Patmos e ele tem uma visão exatamente com esta besta que quando nós começamos a decifrar as pistas, nós conseguimos entender de onde vem essa besta, ok? Agora repare, ele fala da besta que tem 10 cornos. Cornos, os cornos, eles representam o quê? Representam o poder do animal. Então, quando aqui fala dos cornos da besta, está falando de autoridade, está falando de poder, não é? É que um corno ele pode ser um rei, pode ser um reino, ou pode ser simplesmente autoridade na Bíblia, ok? Agora repare, fala assim, a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a do leão.
criatura mais estranha. Já pensou? João olha e vê uma mistura daqueles animais, uma mistura daqueles predadores. Você pensa assim, puxa, que animal mais estranho será este? Só que João, ele está se reportando a Daniel 7. E o que é que ele está dando? Ele está dando a imagem de 3 impérios. Ok? Agora vamos, leia comigo em Daniel 7. A partir do versículo 3. Daniel 7, a partir do versículo 3, fala assim: E quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Então, o que é que representam estes animais? O leão, ele representa o Império da Babilônia. O Império da Babilônia, que era onde Daniel estava quando ele escreveu o livro de Daniel. Não é? Você lembra-se que quando Israel se tornou uma monarquia, não é? Ele tornou-se uma monarquia unificada debaixo do reinado de Saul, que continuou com Davi. Só que depois, quando chegou aos filhos de Salomão, que era Roboão e Jeroboão, o reino foi dividido. Ficou o reino do norte, não é? que era reinado por Jeroboão, onde a capital era Samaria, e este reino foi completamente destruído pela Síria e o povo foi dispersado. Só que o reino de Judá, o reino do sul, com a capital de Jerusalém, eles conseguiram se manter. Depois apareceu um outro império maior, mais poderoso, que conseguiu vencer Judá, não é? E eles tinham uma política diferente, não é? Em que eles davam mais liberdade aos povos conquistados, mas eles exigiam os impostos. E eles pegaram nas pessoas mais importantes, mais promissoras, não é? Que era o caso de Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles levaram exilados para a Babilônia, não é? Então, Daniel, quando teve as profecias da escatologia judaica, não é? Do fim de todas as coisas, ele estava exilado na Babilônia, não é? E o que é que a Babilônia representa? Isto é importante. Representa, na altura, o Iraque, a Síria, o Líbano e vai até a Palestina, não é? E você se lembra que os babilônios, não é? Eles conquistaram o reino do sul de Israel, não é? Judá, e levaram exilados então Daniel, não é? Então, o domínio da Babilônia, ele se estende até o Egito. Eu vou escrever aqui para vocês verem, porque isto é importante, ok? O ideal até seria você ir no Google e colocar mapas dos países muçulmanos, para você ver os impérios, não é? Foram impérios diferentes, então houve reis diferentes reinando em mesmos lugares, não é? Mas aqui na Babilônia era a antiga Iraque, Síria, Líbano, Palestina, às vezes podia não ser a Palestina completa, e vai até o Egito. Isto é importante, ok? Nós sabemos o que é que representava o reino da Babilônia antigamente, quais eram os países que eles dominavam, não é? Então, o que é que Daniel diz? Daniel diz que essa besta tem a boca do leão, ok? Depois, o império que se segue é o império do urso, que é o império Medo-Persa. Medo-Persa, que é dos persas. Medo-Persa, né? E o urso, né? O Império Medo-Persa seria na altura o quê? Eles dominavam sobre Iraque, Irão,
Você vai ter de estudar um pouco da cultura muçulmana, ok? Para você poder entender isto, ok? Iraque, Irão, Síria, Líbano. E vai até ao norte de África, até a Turquia. Até a Turquia, ok? E Daniel diz que a besta tem os pés do urso. Então tem a boca do leão, tem os pés do urso, e depois vem o outro império, né? Que é o Império Grego, que é o leopardo. Leopardo. Império Grego. Ok? E o que é que o Império Grego ele governou? Eles governavam estes territórios que seriam o Afeganistão, o Paquistão, deixa eu ver aqui, e vai até os limites da Índia. Ok? E eu quero lembrar para vocês que estes impérios, né, quer o Império da Babilônia, quer o Império Medo-Persa, quer o Império Grego, eles governavam estes territórios com reis diferentes, porque primeiro veio um que governou, não é? Teve, por exemplo, a Babilônia, ela reinou sobre o Iraque, mas o Império Medo-Persa também governou sobre o Iraque. Não é? Eram reis diferentes. Mas, pastor, o que é que isto tudo tem a ver com o anticristo? Calma, você já vai entender que tem tudo a ver, ok? Então, Daniel diz que a besta tem o corpo do leopardo. Certo? Então, agora veja, cada um destes impérios, os leões da Babilônia, os ursos persas, os leopardos gregos, todos eles governaram a partir de onde? Todos eles governaram a partir da Babilônia, que é o quê? A Babilônia é o atual Iraque, ok? Babilônia. Todos eles governaram a partir daqui, da Babilônia, que é o atual Iraque. Que é o atual Iraque, ok? E isto, para nós, é uma pista. Isto, para nós, é uma pista de entendimento. Não é? Agora, veja onde é que todas estas áreas estão hoje. Não é? Nós vamos, você pega no mapa dos países muçulmanos e você vê onde é que todas estas está, e o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver o Império do Anticristo. Você procura Iraque, Síria, Líbano, Palestina, Egito, Irão, Turquia, Afeganistão, Paquistão, Índia, e você junta tudo, né? Se imprime, faz lá e você vai ver o império da besta, o império do anticristo, não é? Que seria Afeganistão, Paquistão, ok? Que seria o Irão, ao norte da África Saudita, perdão, a Arábia Saudita, da Arábia Saudita, a Arábia Saudita é uma coligação de vários países muçulmanos, ok? Turquia, Síria, Líbano, Egito e Líbia. Ok? Ou seja, o Império da Besta, ela vai ser uma coligação de todos estes países. Ou seja, basicamente é isto que quer dizer, que o Império da Besta é uma combinação de 3 impérios históricos do passado que se vão unir debaixo de uma mesma liderança chamada Anticristo.
Então todos estes impérios, eles vão se unir debaixo do governo e do domínio do Anticristo. Por isso é que fala lá sobre as bestas e fala da quarta besta, e quando você começa a olhar para aquilo que João viu, você começa a entender que João não está falando especificamente de uma pessoa, mas tudo nos leva a um entendimento de onde é que o Anticristo vem. Entendes? Certo? Então vai ser a combinação de 3 impérios históricos do passado. A combinação do Império da Babilónia com o Império da Pérsia, com o Império da Grécia, que vai, debaixo de um mesmo governo, se levantar e estabelecer o governo do Anticristo. O que é que todos estes países têm em comum? São países muçulmanos. Todos eles são países muçulmanos. Não é? E o que é que nós acabamos de entender aqui? Nós acabamos de entender que tudo está centrado no Oriente Médio ou na antiga Ásia Menor. Tudo está centrado no Oriente Médio ou na antiga Ásia Menor. Não é? O norte da África, que está lá em Daniel 11, se você for ler Daniel 11, está lá. Agora, vamos ver como é que tudo isto se encaixa, ok? O país que costumava ser a Babilónia, não é? Onde é que a Babilónia estava? Era o Iraque. Okay? Por isso é que o Iraque é tão importante, okay? Porque os muçulmanos sunitas, que são aproximadamente 84% da totalidade dos muçulmanos, tanto os muçulmanos sunitas como os muçulmanos xiitas, que são o segundo maior ramo de crentes do Islã, que constitui 16% da totalidade dos muçulmanos, acreditam na vida do Mahdi, ok? Ou seja, o que é que nós temos ali? Nós temos sunitas, que são 84%, e xiitas, que são 16%. Okay? O que é isto? Sunitas e xiitas. Sunitas e xiitas são os ramos de crentes do Islã, em que os sunitas serão mais moderados e os xiitas serão mais radicais. Ok? O que é que eles têm em comum? O que é que todos eles têm em comum? Todos eles esperam a vinda do Mahdi ou do Mahdi. Okay? Quem é este Mahdi ou este Mahdi? Mahdi, de acordo com as versões xiitas e sunitas da escatologia islâmica, porque existe uma escatologia islâmica, não é? E de acordo com as versões xiitas e sunitas, o Mahdi é o redentor profetizado do Islã. Este Mahdi é o redentor profetizado do Islã. Os iranianos, eles chamam o Mahdi de o 12º, ou seja, ele é o filho do 11º imã, o monarca da linhagem de Maomé. Você sabe que os islâmicos, eles não acreditam em Jesus, eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Eles acreditam que Jesus foi um dos maiores profetas, só que não é maior que Maomé. Maomé é o grande profeta do Islão, ok? E eles acreditam que o Mahdi, o Redentor profetizado que eles aguardam, não é? Como os judeus aguardam um Messias, porque eles não acreditam que Jesus é um Messias, os islâmicos aguardam também um Messias, que é o Mahdi, não é? Que para eles é o 12º, é o filho do 11º monarca da linhagem direta de Maomé, e é ele que vai redimir, vai trazer a redenção e a libertação para o povo islâmico, ok? Agora repara, o que é que eles acreditam? Eles acreditam que o Mahdi, juntamente com Isa, ok? O Mahdi, juntamente com Isa, quem é Isa? Isa é o nome árabe de Jesus. Isa é o nome árabe de Jesus. O que é que eles acreditam? Como eles não acreditam que Jesus seja o Filho de Deus, o Messias prometido, e eles continuam aguardando o Messias deles, não é? O Redentor deles, e eles acreditam que Jesus, não é? Isa, vai se juntar ao Mahdi e eles vão livrar o mundo do erro, da injustiça e da tirania. Não é? Então, existe toda uma escatologia islâmica, não é? Que entra em total confronto, não é? Com a nossa escatologia,
não é? Só que, perdão, não entra em total confronto. Porquê? Porque muitas coisas vão se encaixar. Okay? Daquilo que nós esperamos e daquilo que eles esperam. Então tem estas duas vertentes, sunitas e xiitas, não é? Então uma coisa que nós temos de ter cuidado a partir de agora, o que é? É o tentáculo, islamismo, socialismo e comunismo. Meus queridos, muito cuidado, precisamos estar muito atentos com este tentáculo. Islamismo, comunismo e socialismo. Porque este tentáculo tem tudo a ver com a história do final dos tempos, ok? Então, os três impérios, eles governavam o quê? Estes três impérios, Babilónia, Persas e Grécia, eles governavam o Paquistão, que são o quê? São radicais islâmicos. Eles governavam o Afeganistão, que são o quê? Radicais islâmicos. E governavam o Irão, que são o quê? Radicais islâmicos. Então eles governavam a partir de onde? Arménia, Turquia, Síria, o Iraque, os limites da Jordânia, o Egito, até ao Sudão e até a Etiópia, ok? Eu não tenho aqui nenhum mapa, mas você pode procurar lá um mapa, ver todos estes países e você vai entender. Porque depois que nós entendemos isto, não fica difícil entender que um homem vai juntar tudo debaixo da mesma liderança, vai juntar tudo debaixo do mesmo governo, e a pista principal do reino e como se chama, ela esteve sempre na Bíblia. A gente pergunta assim, qual será o império? Qual é o império que vai se reerguer? A pista está lá. 2 capítulos falam sobre ela no Apocalipse. E esse império, sabe como é que se chama? Babilônia. Babilônia. A grande meretriz, a grande prostituta, a mãe de todas as abominações, sai dela, povo meu, é o que fala em Apocalipse, ok? A Babilônia, e nós temos a Babilônia física, que é a capital da Caldeia, e nós temos a Babilônia espiritual, que está em todo mundo, que está em todo lado, ok? Então, um homem, ele vai juntar tudo isto debaixo da mesma liderança, ok? Só que você diz assim, mas pastor, a Babilônia não existe. A Babilônia não existe. E é verdade, ela não existe. Só que isso é mais uma prova. Porquê? Porque se você ler o capítulo que nós lemos no início de Apocalipse 13, fala que a besta tem 7 cabeças. Ok? A besta tem 7 cabeças. O que é que simboliza essas 7 cabeças? Simbolizam os grandes impérios que governaram desde sempre. Qual foi o primeiro? Egito. Qual foi o segundo? Assírio. Qual foi o terceiro? Babilônio. Qual foi o quarto? Persa. Qual foi o quinto? Grécia. Qual foi o sexto? Roma. Qual é o sétimo? O Império da Besta. Aquele que fala que em Apocalipse 17, versículo 8, diz assim: a besta que vistes foi e já não é, e há de subir do abismo. Então, o sétimo império que continua e que vai governar durante 42 meses é aquele que João fala, que vistes foi e já não é. E tem muita gente que acredita que esse império é Roma. Só que eu não acredito que esse império seja Roma, seja um romano. Porquê? Porque na altura em que João teve esta revelação e na altura em que João escreveu o Apocalipse, o império vigente era o Império Romano. Então, se fosse o Império Romano, João não teria dito que era e já não é, ele teria dito simplesmente que era, não é? Porque era o império vigente, era o império que estava governando, era o grande império da atualidade, não é? Mas João, ele deixa claro, foi e já não é, então não pode ser o Império Romano, não é? Tem muita gente que acredita que o anticristo ele será o Papa, porque ele vem de Roma, mas só que repara uma coisa, a primeira besta que sobe do mar é o anticristo.
A segunda besta que sobe da terra é o falso profeta, não é? Em Apocalipse 13, 1, 2, nós vemos a besta que sobe do mar, que é o anticristo, e depois nós vemos em Apocalipse 13, 11, a besta que sobe da terra, ok? A primeira besta é o anticristo. Ela é um líder militar, vai ser alguém que vai trazer soluções, vai ser alguém que vai vir com um gênio militar, com um gênio político, com um gênio económico, que vai trazer soluções para os problemas do mundo que só vão se agravando, ok? A segunda besta é, com certeza, um líder religioso. Okay? Se a primeira besta ela é um líder político, a segunda besta ela vai ser um líder religioso. Mas porquê? Você repara que interessante. Quando fala em Apocalipse 13, 11 da segunda besta, fala assim: tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Isto é o único lugar em Apocalipse em que o cordeiro não é Jesus. Só que, repara uma coisa, o Cordeiro, ele representa Jesus. João disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Cordeiro, ele representa Jesus, que é o fundador da fé cristã, e ele representa o cristianismo. Então, esta besta com chifres semelhantes, porque é que fala que são semelhantes ao Cordeiro? Porquê? Porque ela vem com uma representação do cristianismo. Ela não é o cristianismo, não é o verdadeiro cristianismo, só que ela vem com representação de cristianismo. Porquê? Porque é semelhante ao Cordeiro. Então tem semelhanças com o cristianismo. E eu quero dizer uma coisa importante. Você tem de entender, nem tudo que fala de Cristo é cristianismo. Tem religiões que são cristãs e tem religiões que têm cristianismo. É diferente. Nós precisamos de entender que existem seitas, não é? E existem as seitas, o que é que elas fazem? Elas falam de Cristo, mas o fundamento, a pedra angular não é Cristo. Tem sempre um profeta, ou uma profeta, ou um homem, ou um livro, alguém que vem ditar as regras, não é? Alguém que está acima da palavra de Deus. E nós não podemos colocar nada acima da palavra. Porquê? Porque nem Deus colocou. A palavra de Deus diz que Deus colocou a sua palavra acima do seu nome. Então, a palavra, ela é inquestionável, ela é inegável, ela não erra, não é? Esqueci agora do termo, não é? Mas ela não erra, não é? Então, a palavra de Deus, ela tem de ser o centro e o fundamento de toda a fé cristã, de toda a igreja cristã. Por isso é que existem seitas. Porquê? Porque são doutrinas que têm heresias, que se afastam da essência da palavra de Deus. E você precisa de entender porquê. Porque nós muitas vezes, em nome da paz, queremos nos dar bem com todos, mas as coisas não são assim, meu querido. A palavra de Deus diz que não há comunhão entre trevas e luz. Não há comunhão entre Deus e o diabo, entre os anjos e os demónios. A palavra de Deus, ela é um livro de radicalismos. Quem se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tem coisas na palavra de Deus que não há meio termo, ou é ou não é. Não és frio nem és quente, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Não interessa. A palavra de Deus é um livro de radicalismos. Então, quando nós professamos um evangelho que não é a essência do evangelho cristão, porque Cristo, o Cordeiro de Deus, ele não é a pedra angular, ele não é o fundamento, então sai dela, querido. Não interessa. Ok? E nós precisamos de conhecer a palavra de Deus e nós precisamos de julgar todas as coisas, querido. Não contestar, nem questionar as suas autoridades, mas nós temos que julgar. Você lembra-se quando em Atos Paulo fala que os bereanos foram mais excelentes que os tessalonicenses? Porquê? Porque eles ouviam e eles iam às Escrituras. Está de acordo? Está de acordo? E eles iam julgar as Escrituras. E eles iam julgar as palavras, julgar tudo à luz da palavra de Deus. E Paulo disse: estes são mais excelentes que os tessalonicenses. Porque eles julgam tudo. Então nós temos de conhecer a palavra e tudo aquilo que nós ouvimos. Não é? O que é que Paulo fala em relação às profecias? Um profetiza, os outros julguem. Porquê? Porque tudo tem de estar alinhado com a palavra de Deus. Ok? Isto é um outro curso profético que nós vamos dar depois. Ok? Porque nós somos profetas de função, não de ofício.
E o nosso profeta de excelência é Jesus. Nós não nos espelhamos nos profetas do Antigo Testamento porque eles são profetas de ofício, mas nós como profetas de função, porque a palavra de Deus diz que os filhos e as filhas profetizarão, não é? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, como profetas de função, nós temos de nos espelhar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas isto é outro assunto, eu estou a divagar já, ok? Então, a palavra de Deus, porque é que se acredita que a segunda besta é o falso profeta? Porque ele vem com a identidade do Cordeiro. Ele não é o Cordeiro, não é? Só que ele tem 2 chifres semelhantes e ele se assemelha à fé cristã. Quem olhar para ele vai identificar Cristo, vai identificar a fé cristã, só que ele não é o Cordeiro, é uma besta que tem 2 cornos que são semelhantes ao Cordeiro. Então vai ser alguém que vem em nome do cristianismo, mas que não representa o verdadeiro cristianismo, mesmo porque ele vai estar ao serviço do anticristo. Então não pode representar o verdadeiro cristianismo, não é? E nós, como eu falei no início, os cornos, eles significam poder, significam autoridade. Então, estes 2 chifres, eles representam 2 religiões, não é? Vai ser a autoridade de 2 religiões, em que a proeminente vai ser a fé cristã, ok? Porquê? Porque se assemelha ao cristianismo. Okay? Que é uma religião, passa a expressão, monoteísta. Okay? Como nós sabemos que naquela altura, naquele tempo, os judeus eles estão sendo perseguidos e eles vão fugir, há apenas outras 2 religiões monoteístas, que é o cristianismo e o islamismo. Okay? Então, aquela segunda besta que sobe da terra, que tem 2 cornos semelhantes ao cordeiro, é a autoridade do cristianismo associada ao poder do islamismo, certo? Isto é muito sério, ok? Então, o cristianismo e o islamismo, só que não vai ser o cristianismo que nós pensamos, não é o cristianismo que nós conhecemos, é o chamado de cristianismo apóstata. Vai ser um cristianismo apóstata. Porquê? Porque ele vai vir com a identidade do Cordeiro, ele vai vir com a figura do Cordeiro, não é? Só que ele vai negar os princípios do cristianismo e da fé cristã. Certo? Agora, repare comigo, em 1 João capítulo 2, versículo 22 e 23, fala assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. E depois no capítulo 4, versículo 2 e 3 de 1 João, fala assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o Espírito anticristo, do qual já ouviste falar, que há de vir, e eis que já está no mundo. Então, quando se fala de um cristianismo apóstata, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar aquilo que João fala. Nós vamos encontrar o mentiroso. Vai ser um cristianismo que nega que Jesus é o Cristo. Um cristianismo que nega que Jesus é o Messias, que Jesus é Deus, que é o Filho de Deus. Porque a única forma do cristianismo e do islamismo se conseguirem juntar é negando que Jesus é o Deus, que Jesus é o Messias. Ok? Agora repare, o que é que significa anticristo? A palavra anticristo tem 2 significados, não é? Anticristo. Este anti significa em oposição e significa também no lugar de. Então, anticristo significa em oposição a Cristo e significa também no lugar de Cristo. Porquê? Porque o anticristo, ele vem tentar se colocar no lugar de Cristo, não é? Mas na realidade ele está se opondo ao verdadeiro Cristo. É por isso que se usa o termo anticristo, não é? A preposição anti, no grego, significa
tanto contra como no lugar de, não é? A palavra Cristo, o que é que a palavra Cristo significa? Significa Messias. A palavra Cristo significa Messias, não é? Perdão, significa ungido. A palavra Cristo, o que é que estas duas palavras têm em comum? Isso. É? O que é que a palavra Cristo e a palavra Messias têm em comum? Ambas significam ungido. Cristo no Novo Testamento, Messias no Antigo Testamento. Ok? Portanto, o anticristo, ele não vai ser um líder religioso. Ele vai ser um líder político. Portanto, ele não pode ser o Papa. O Papa, com certeza, vai ser o falso profeta. Eu acredito que o Papa será o falso profeta. E numa próxima turma em que nós falemos sobre a segunda besta, vocês vão entender porquê, ok? Porque a palavra de Deus nos dá pistas para isso, ok? Quando nós lemos 1 João 2, 22 e 23 e 1 João 4, 2 e 3, não é? Nós vemos que nestes dois capítulos de João é onde o termo anticristo é encontrado pela primeira vez. Nós não encontramos a palavra anticristo no Antigo Testamento, não é? No Antigo Testamento ele é chamado besta ou de rei, não é? São termos diferentes. No entanto, João, ele escreveu o livro do Apocalipse e ele cunhou a palavra anticristo, ok? Repare, Satanás, não é? O que é que ele representa? Não é? Nós temos o dragão, que é a antiga serpente, que representa Satanás. Nós temos o anticristo, e nós temos o falso profeta. Nós temos o falso profeta, não é? O que é que Satanás representa aqui? Esta é a trindade satânica, ok? Porque o diabo sempre usa o modelo testamentário, que é um modelo de sucesso, não é? E o dragão, o Satanás, ele representa o antipai, não é? O falso profeta representa o anti-Espírito Santo e o anti-Cristo representa o anti-Jesus, certo? Que é o Rei dos Reis. Porque é ele que vai governar o mundo, não é? Então ele não pode ser um Papa. Provavelmente provavelmente o Papa será o falso profeta que vai preparar o caminho do anticristo. Da mesma forma como João, o profeta, preparou o caminho de Jesus, o falso profeta vai usar o modelo testamentário para preparar o caminho do anticristo, não é? Como João Batista fez, não é? Que era um profeta e líder religioso que preparou o caminho de Jesus, não é? Como é que nós vamos saber quem ele é? A Bíblia ela diz que ele será revelado, não é? Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, diz assim: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, não é? Agora, uma coisa que é muito importante é nós diferenciarmos o que é anticristo de espírito do anticristo. São coisas diferentes, ok? Anticristo e o espírito anticristo são coisas diferentes, porque o espírito anticristo, ele já está aqui desde o início. Ele já está em oposição à igreja desde o início, desde o momento em que Jesus se manifestou, desde o momento em que a igreja foi formada, desde o início de tudo, o espírito anticristo, ele já está presente, não é? E uma coisa interessante é que você repara que nós podemos falar de Deus, ninguém se incomoda, mas você começa a falar de Jesus e o mundo fica indignado. Por que será? Porque existe um espírito anticristo vigente, em ação no mundo. Você fala de Deus, ninguém se incomoda. Deus é alguém bom. Deus é alguém que criou todas as coisas, é alguém soberano. Uns creem, outros não. Mas Deus é algo maravilhoso. Agora, fala de Jesus e o que acontece? Levanta guerras.
não é? Você vê que nas paradas do carnaval, a quem é que eles zoam? Quanto é que eles são? Cristo. Não é contra Deus. É contra Jesus. Okay? Porquê? Porque existe um espírito do anticristo operando. Porquê? Porque a palavra de Deus diz assim em Efésios 2, se não falha a memória, que Deus fez convergir em Cristo todas as coisas. Então, tudo aquilo que não converge em Cristo é do espírito anticristo. Entendes? Então, o espírito anticristo é algo que é invisível e que está no mundo e que opera contra a verdade. Okay? O anticristo, ele é um homem, não é, que vai incorporar tudo isso e ele vai literalmente incorporar Satanás. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, somente há um que agora o retém até que do meio seja retirado. Então, quando aquele que o retém for retirado, e quem é que o retém? Há quem acredite que é o Espírito Santo, há quem acredite a Igreja, e para mim é indiferente, porque Jesus foi dado para o mundo, o Espírito Santo foi dado para a Igreja. Então, quando a Igreja sair, o Espírito Santo vai sair. Não tem sentido o Espírito Santo ficar na Terra sem a Igreja na Terra. E o que vai acontecer é que o Espírito Santo, ele continuará a operar na Terra, só que como operava no Antigo Testamento. Não é? Não de dentro para fora, como opera hoje, porque ele vive em nós somos o templo do Espírito Santo, mas como operava no Antigo Testamento, ele operava de fora para dentro. Okay? Então é pouco importante se quem o retém é o Espírito Santo ou se é a Igreja. Okay? Porque a Igreja e o Espírito eles trabalham em conjunto. Não existe Igreja sem Espírito, não existe Espírito sem Igreja. Não é? Porque não faz sentido o Espírito Santo estar na Terra sem a Igreja, porque ele foi enviado para a Igreja. Quando é que ele foi derramado? No dia de Pentecostes, quando a Igreja estava reunida. Ali era a Igreja. Amém? Então, em Daniel fala como, ok? Como é que nós vamos conseguir identificar o anticristo? Se você ler Daniel capítulo 9, versículo 27, você vai entender o que é que vai manifestar a todos aqueles que creem e que conhecem as Escrituras quem é o anticristo. Você ia ver Daniel 9, 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até à consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai firmar, não é? Ele vai fechar uma aliança por 7 anos, não é? Nós sabemos que aqui fala dias, mas nós sabemos que não são dias, não é? São anos, não é? São semanas de anos, porque as semanas de Daniel, nós já falamos sobre isso, quando falamos sobre a grande tribulação, não é? Quando fala das 70 semanas de Daniel, não são semanas de dias, são semanas de anos. É? E fala que ele vai firmar uma semana, que são os 7 anos que falta para concluir a tribulação que foi estipulada ao seu povo e à sua santa cidade, conforme está escrito em Daniel. Okay? Se você ainda não sabe sobre isto, veja a minha outra aula sobre a grande tribulação, sobre a tribulação, e você vai entender. Okay? Então, o que é esse acordo de paz? Que acordo de paz é esse? Não é? Você repara que os principais motivos de guerra no mundo, o que é? É judeus contra muçulmanos. É o principal motivo de guerra no mundo. E onde é que os cristãos ficam? Os cristãos ficam no meio, muitas vezes sem saber o que fazer. Umas vezes apoiam os muçulmanos, outras vezes apoiam o povo, os judeus, mas estão ali no meio, não é? A mídia vai-nos vomitando tudo aquilo que eles querem, tudo aquilo que eles acham, não é? E a gente vê a contra-informação da realidade e muitas vezes nos compadecemos dos palestinianos, outras vezes nos compadecemos dos judeus, não é? Porque todos sofrem com essa guerra. Independentemente disso, nós temos sempre de apoiar Israel, ok? Sempre, porque Israel é o povo de Deus com quem foi firmada uma aliança eterna em Gênesis. Fala que Deus fez uma aliança eterna com Abraão e com a sua descendência, ok? Se é eterna, é inquebrável. Depois tudo vai se juntar, não é? Porque a palavra de Deus diz que Deus formou um só povo, então depois tudo vai se juntar, mas a Igreja não substitui Israel, não é? E
por muita misericórdia que nós tenhamos de todos aqueles que sofrem com essas guerras, a nossa posição como filhos de Deus, fiéis à palavra de Deus, tem sempre de ser pelo povo de Israel, ok? E o que é que o anticristo ele vai conseguir com este acordo? Ele vai conseguir estabelecer um acordo de paz entre estes dois povos durante 7 anos, não é? Que eu acredito que seja da seguinte forma, ok? Veja comigo, o que é que Israel quer no meio de toda esta luta? Ele quer ser reconhecida como nação pelos povos árabes, não é? Se você for ver os mapas, não é? O mapa dos países árabes, de um destes países árabes, você vai ver que Israel não está lá. Eles literalmente ignoram Israel, anulam Israel, tiram Israel do mapa. Para eles, Israel não presta, não merece nada, nem sequer está no mapa. Então eles não reconhecem Israel como uma nação. Não é? O que é que Israel quer? Israel quer ser reconhecido como uma nação. E o que é que os árabes querem? Os árabes querem a parte que eles dizem que lhes pertence de Jerusalém, para ser também a capital deles. E isto aqui tem tudo a ver com a história lá atrás, não é? Porque no ano 70 Israel desapareceu do mapa, não é? Quando o general Tito entrou por ali dentro com o seu pai e destruíram Israel, destruíram o templo. Israel deixou de existir, não é? Entretanto, o Império Romano também começou a dissipar-se e o que é que aconteceu? As terras de Israel começaram a ser ocupadas por outros países árabes, certo? Quando, em 1948, se não me falha a memória, Israel foi estabelecido novamente como nação, tal como Jesus tinha profetizado, não é? Que a figueira voltaria a florescer, não é? Israel ocupou o seu lugar, só que tinha lá outros povos, não é? Os palestinos, que diziam que aquilo era deles, não é? Então deu-se ali a Guerra dos 6 Dias, são outras histórias, ok? Agora, o que é que os muçulmanos querem? Eles querem a parte que eles dizem que lhes pertence de Jerusalém para ser a capital disso e mais. E eles querem os territórios ocupados da Palestina, ok? Da Judeia. Eles querem os territórios ocupados da Judeia, a faixa de Gaza, não é? Que é a área que fica em torno de Jerusalém, não é? E esse é um território que está cheio de judeus. Tem mais de 500 mil judeus ocupando aquela faixa de Gaza, ocupando os territórios ocupados, não é? Chamam assim, territórios ocupados da Judeia, não é? E esse é um território que está cheio de judeus, não é? No entanto, os árabes dizem que esse território pertence a eles, não é? Israel diz que o governo daqueles territórios, a soberania sobre aqueles territórios é deles, ok? Então, o que é que o anticristo vai conseguir? Repare só. O que é que ele vai conseguir? Ele vai propor o seguinte, não é? Acredita-se, não é? Não se pode dizer que é exatamente isto que vai acontecer, mas a lógica de tudo aquilo que nós conhecemos da história de Israel, não é? E dos países árabes, não é? Da Palestina, leva-nos a entender que esta será a estratégia do anticristo, não é? Ele vai propor que os árabes fiquem com os territórios da Judeia, só que sem tirarem os de lá e sem fazerem nenhum tipo de oposição aos judeus que ocupam aquele território, não é? E eles vão ter de conviver, não é? E na realidade já existem lugares em que esse convívio acontece, não é? Em Jerusalém, se você for ver, tem cristãos, tem arménios, tem muçulmanos, tem judeus, tem de tudo, não é? Cada um com as suas crenças, ninguém se incomoda, vivem todos em paz, em respeito, respeitando os limites das crenças uns dos outros, e respeitando as leis, respeitando tudo, não é? Então Israel, ele cede os territórios ocupados e cede também parte de Jerusalém para que os árabes possam ir lá adorar também como a capital deles, não é? Já o que é que vai ser pedido aos árabes? Vai ser pedido que eles cedam parte do Monte de Moriá. Não é? Porquê? Porque hoje existem estudos arqueológicos que dizem que o templo não está construído no lugar certo. Que dizem que o templo não está construído no tomo da rocha. O tomo da rocha é aquela arquitetura fantástica daquele teto redondo, todo em ouro, não é? Que se vê em Jerusalém, não é? Antigamente, o que é que se acreditava? Acreditava-se que era lá que ficava o templo, não é?
Só que, entretanto, com a evolução das pesquisas da arqueologia, acreditou-se, não é? Hoje, arqueólogos judeus dizem que não é ali, que o templo não está construído no lugar certo, que é mais para a direita de quem olha a partir do Monte das Oliveiras. Então, o que é que eles vão permitir? Eles vão permitir que Israel construa o templo lá, no Monte Moriá. Então, esse vai ser o acordo. Não é? Israel cede os territórios ocupados, cede parte de Jerusalém, não é? E os árabes, eles cedem o quê? Cedem parte do Monte Moriá para Israel poder construir o templo no lugar certo para que se possa adorar a Deus de uma forma certa, ok? Então o que é que vai acontecer? Os árabes vão adorar na sexta, que é o dia de adoração deles, os judeus vão adorar no sábado, não é? Que é o dia de adoração deles, e os cristãos vão adorar no domingo, não é? Então vai ficar perfeito para todos, não é? Então isso faz sentido, porque quando a Bíblia fala do templo, você repara que quando a Bíblia fala do templo que vai ser construído, o que é que o anjo manda? O anjo manda que não entrem na área dos gentios, não é? Então vai ter cristãos, judeus e muçulmanos, cristãos, judeus e islâmicos lá. Eles vão compartilhar o local e o mundo o que é que vai olhar? O mundo vai olhar para aquela situação e eles vão ficar impressionados. Porquê? Porque as pessoas estão cansadas da guerra. As pessoas, esta guerra que nunca mais termina, ela está acabando com as pessoas, não é? Então, o que é que o Anticristo vai conseguir? Vai conseguir a paz nestes povos, nestes territórios que ninguém conseguiu, não é? Desde sempre houve guerra entre judeus e árabes, não é? Só que não é só guerra entre o judeu e o árabe. Porquê? Porque eles têm parceiros, não é? O mundo está envolvido com essas guerras. O mundo é afetado com essas guerras. Nós vemos, não é? Você vê que os Estados Unidos, eles são completamente pró-Israel, não é? Mas você já vê, por exemplo, a Rússia, ela é completamente pró-árabes, não é? A ONU inteira apoia os árabes, não apoia Israel. Então, esse cara, não é, que será o anticristo, ele vai com certeza ser um presidente da ONU, da Organização das Nações Unidas, não é? E como eu já falei, nós como cristãos, nós temos de ficar onde no meio desta situação toda? Nós temos de ficar do lado de Israel, não é? Embora hoje, se nós pensarmos bem, do ponto de vista do mundo, é politicamente incorreto ficar do lado de Israel, não é? Porque o mundo está do lado dos árabes, não é? Por isso é que o Donald Trump ninguém gosta dele, não é? Por causa dos posicionamentos dele e porque ele é totalmente pró-Israel. Inclusive, neste momento nós sabemos que o Donald Trump, não é, o presidente dos Estados Unidos, ele está acompanhando uma tentativa de acordo de paz entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, não é? Que está a ser presidido pelo seu genro Jared, não é? Jared qualquer coisa, que é judeu, não é? E eu não acredito que este seja este acordo de paz de 7 anos, mas que vai envolver, que vai levar a isso, eu acredito que vai, não é? Porque tem tudo a ver. Conseguindo um acordo de paz de Israel com os Emirados Árabes, que são países, os Emirados Árabes, se não me falha a memória, é uma coligação de 22 países árabes. Se não me falha a memória, posso estar errando, tenho que confirmar depois. Mas conseguindo este acordo de paz, não é? Já é um passo para se conseguir a paz em todo o território árabe, entre Israel e os países árabes. Entende? Então é algo que já está a acontecer. E muitas vezes nós estamos fechados no nosso mundo, na nossa vida, com os nossos problemas, e nós não entendemos o que é que está acontecendo à volta do mundo, não é? E nós entendemos que à volta do mundo os sinais continuam se cumprindo, não é? A história continua se cumprindo, tudo continua acontecendo para que Jesus volte, não é? E eu sei que a volta de Jesus, ela sempre foi falada e desde o início de toda a igreja primitiva, que eles esperavam que Jesus retornasse, só que Jesus falou que ia voltar e Ele vai voltar. Não é? Não se esqueça que para nós passaram 2000 anos, mas para Deus passaram 2 dias, perdão. Porque a palavra de Deus diz que 1000 anos são como um dia. Para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia. Então para Deus é como se tivesse passado 2 dias, porque no céu não existe tempo. Para nós passou 2000 anos, é muito tempo, porque a nossa esperança de vida é muito curta, não é? Agora, a Bíblia
ela não faz parte do Cronos. A Bíblia é atemporal. A Bíblia, ela habita na dimensão do Olã, da eternidade. Porque céus e terra podem passar, mas as tuas palavras, minhas palavras, não passarão. Foi o que Deus disse. A palavra de Deus não passa. Então ela não está no Cronos, ela está no Olã, está na eternidade. Entende? Então nós temos de entender o que a palavra diz, não de um ponto de vista terreno apenas, mas também de um ponto de vista eterno. E para Deus, pouco tempo passou. Para Deus passaram 2 dias. Para nós passaram 2000 anos, mas as coisas estão acontecendo e o retorno de Jesus está cada vez mais próximo. Então, meu querido, vigia a sua vida, vigia os seus caminhos, vigia os seus negócios, vigia as suas prioridades. Vigia, porque a palavra de Deus diz que Ele vem como ladrão de noite, para quem não está contando. Então nós temos de pensar todos os dias que hoje Jesus pode voltar, os sinais estão cumpridos. Entende? Nós não podemos adormecer, querido. Nós temos de estar atentos, firmes no Senhor, firmes nas convicções que temos. Se você crê realmente que Jesus vai voltar, então viva de acordo com essa convicção. Se você crê que não há arrebatamento, que só tem uma vinda de Jesus vai voltar uma vez e que nós vamos passar por toda a tribulação, então viva de acordo com isso, prepare-se para o pior. Se você crê que Jesus vai arrebatar a igreja antes de Ele voltar para o mundo, então viva de acordo com a sua convicção e viva como se Jesus fosse voltar hoje. Amém, querido? Porque não existe maior hipocrisia do que nós dizermos que amamos Jesus e nós não esperarmos que Ele volte. Meu querido, não importa quão boa é a sua vida, se você está sendo muito afetado pela crise ou pouco afetada porque tem bons recursos económicos ou maus recursos económicos, não importa. Se você ama a Cristo, o seu desejo é que Ele volta. O Espírito e a noiva dizem vem. É um clamor conjunto do Espírito Santo e da noiva, que somos nós. Amém, meu querido? Então, nós temos de ficar do lado de Israel. Sabe porquê? Por causa do que fala em Gênesis capítulo 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, por causa do que está escrito em Romanos 9, 8. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão, que podem ser judeus naturais, podem não ser judeus naturais, que são os filhos da promessa, por causa também do que está escrito em Joel 3, 2, que diz: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Então repare, Deus vai julgar as nações pela forma como eles se portam para com Israel. Está na Bíblia, está escrito. Deus vai congregar todas as nações ali no vale de Josafá e Deus vai entrar em juízo. Por quê? Por causa do seu povo. Que povo é? Antigo Testamento está falando do povo de Israel. Amém, meu querido? Então, não nos enganemos. Israel é a única nação do Oriente Médio que é democrática. Eu não sei o quão você está informado. Eu sei que existe muita desinformação, meu querido. Nós ouvimos muita coisa e toda a informação que nós ouvimos pela televisão ou pela rádio é informação que está manipulada. Por quê? Porque o interesse é que a opinião pública sirva a alguém. Entende? Então, o que é que acontece? A informação é manipulada para nos levar a crer algo. Então, meu querido, nós não podemos deixar-nos levar. Entende? Em Israel, você anda seguro. No próprio parlamento existem árabes. Israel não é fechado, não é extremista, sabe, como esses ISIS, esses sunitas, não é. Israel é uma nação democrática. Agora vai num país muçulmano, vai ver se tem judeu, vai ver se tem cristão em posição do governo, vai ver se eles respeitam as suas crenças ou as suas opiniões. Não respeitam, não querem saber. Você está lá, tem de ser como eles. Se não estiver bem, ou morre ou sai. Então, meu querido, Israel é Israel. Israel é uma nação muito à frente. É o povo de Deus,
continua sendo o povo amado por Deus, que quando chegar a plenitude dos gentios, quando a era da igreja terminar, Deus se vai voltar de novo para Israel, ok? Então nós temos de apoiar Israel, não é? Se você vai hoje à União Europeia, e a União Europeia está com um grave problema com os muçulmanos, um problema muito forte. Por quê? Porque a Europa, ela é aberta. A Europa, ela é 100% democrática, totalmente democrática. Então ela deixa todos fazerem aquilo que eles quiserem. Como uma nação democrática, o que é que eles querem? É o politicamente correto. Tem que respeitar isto, tem que respeitar aquilo, tem que respeitar as religiões, tem que respeitar os gostos, tem que respeitar os géneros, tem que respeitar tudo e todos. E eles estão se esquecendo de uma coisa muito importante. Sabe o que é? O líder da Líbia, há uns anos atrás, ele disse assim: não se preocupem, falando para o mundo, ele falou assim: não se preocupem, nós não vamos ganhar o mundo através da guerra, nós vamos ganhar o mundo através dos nossos filhos. E sabe uma coisa? Está acontecendo. Está acontecendo. Sabe porquê? Você vai à Bélgica, a Bélgica, um país europeu, tem maioria de população árabe já. Você vai à França, eles estão com um grande problema de árabes. Você vai à Espanha, não é? Que através de Marrocos é a entrada para a Europa, está com um grande problema de árabes. E depois sabe uma coisa? O europeu tem uma média de 1 filho por família, os árabes têm uma média de 10 filhos por família. Eu acho que não tem televisão lá. O que é que está a acontecer? Está a acontecer que a União Europeia está a ser tomada pelos árabes, pelos muçulmanos, completamente. E depois, com toda aquela posição do politicamente correto, de que temos de respeitar tudo e todos, a Europa, que é um país católico, está a perder as suas raízes completamente. E quem é que está a ocupar? Os muçulmanos. Quem é que vai ocupar? O islamismo. Entende? Então este líder da Líbia, ele sabia o que é que ele estava dizendo. E está-se cumprindo tudo isso. Ok? Então, querido, o discurso do anticristo vai ser um discurso de paz. Não é? Você quer saber quem é o anticristo? Quer saber quem é o anticristo? Fique atento aos tratados de paz. Fique atento aos tratados de paz que estão a acontecer, principalmente os tratados de paz com o Oriente Médio. Fique atento. Quando você vir alguém fazendo um tratado de paz de 7 anos com os países muçulmanos, essa pessoa é o anticristo. A igreja está a ponto de ser arrebatada. Nós não sabemos quem é o anticristo, nós temos pistas, nós podemos imaginar ou deduzir, não é? Ao longo da história já disseram que muitos eram o anticristo, não é? Nero era o anticristo, Barack Obama era o anticristo, Hitler era o anticristo, porque nós não temos forma de saber, mas nós temos pistas claras, não é? E a pessoa do anticristo, ela vai ter de cumprir todas as profecias em relação ao anticristo. E a profecia de Daniel em relação ao anticristo é que ele vai conseguir estabelecer um acordo de paz por 7 anos. Não é? E nós vamos conseguir identificar quem ele é através desse acordo de paz. Então, queridos, não chega a nós estudarmos o Apocalipse. Você tem de estudar o Apocalipse, você tem de estudar Daniel e você tem de conhecer a história e você tem de estar a par das notícias do mundo, do que é que está acontecendo com Israel. Você acompanha? Israel é o relógio do mundo, querido. Você quer saber o que é que está acontecendo no céu? Veja o que é que está acontecendo com Israel. Entende? Porque Israel é o relógio do mundo. Então nós precisamos estar atentos, porque quando alguém se levantar e conseguir estabelecer um acordo de paz de 7 anos com Israel e com os países árabes, esse é o anticristo. Ok, querido? Então, o que é que nós sabemos? Que a ONU ela já tem um exército, nós sabemos que a ONU já interfere em nações, nós já sabemos que a ONU tem poder para quebrar a soberania de um país, não é? Então, muito provavelmente o anticristo vai ser um líder da ONU, não é? Ele vai falar em nome de todas aquelas nações, não é? E se tiver uma nação que não estiver dando direito de acordo com aquilo que o anticristo quer, ele vai ter o poder para intervir, não é? E nós reparamos isso cada vez mais na unificação, não é? Porquê? Porque se tudo está bem, cada um se governa.
Agora, o que é que as pessoas fazem quando as coisas começam a correr mal? Começam a unir-se, não é? Se eu estou bem, eu me governo, eu cuido da minha casa. Mas se eu não estou bem, você não está bem, o outro não está bem, então a gente se junta e o nosso ruim vai dar algo que dê para satisfazer. Entende? Por isso é que eu não acredito, como os pós-milenistas acreditam, de que a igreja está implantando o reino, está estabelecendo o reino e que a igreja vai crescer e ocupar cargos de importância na sociedade e vai implantar e vai trazer e vai melhorar a economia, acabar com os guetos, as favelas. Eu não consigo acreditar nisso, porque a história nos mostra que tudo está vindo a piorar. Olhe para a história e veja como desde que Jesus veio ao mundo e ascendeu aos céus, veja a forma como, quer na ciência, quer na medicina, quer na sociedade, quer na religião, quer na economia, houve grandes interferências. Nunca houve tantas guerras como há hoje. Nunca. Com toda a nossa capacidade de viver e de falar e de comunicar, nunca houve tanta guerra como há hoje, nunca houve tanta doença como há hoje, nunca houve tanto pecado como há hoje, querido. Entendes? Então, as coisas não podem melhorar, sabe porquê? Porque infelizmente, quando as coisas estão bem, a gente relaxa, a gente adormece, está tudo bem. Agora, em momentos de crise, a gente se levanta, se posiciona e faz as coisas. Não é? Então Deus vai usar todas as circunstâncias ruins do mundo, todas as situações que vão piorando à face da terra, para quê? Para que o anticristo possa vir e estabelecer paz. E a palavra de Deus diz assim: quando ouvires paz, paz, sabia que esse é o fim. Ok? Você vê que a estratégia do anticristo é uma estratégia de unificação. Não é? Ele vai unificar a moeda. Não é? Vai deixar de haver papel físico, papel em espécie, vai ser uma moeda. Não é? Porque vai ser um governo, vai ser uma religião. O anticristo vai dizer: não, aquilo que separa as pessoas é a religião. Não é? As pessoas não conseguem conviver em paz por causa da religião, por causa das suas crenças. Não é? E qual é a religião do anticristo? A religião do anticristo é o ecumenismo. Vai juntar todas as religiões, não é? E o ecumenismo, meu querido, eu quero dizer uma coisa: o ecumenismo é algo completamente impensável para o cristianismo. Sabe porquê? Porque o ecumenismo coloca Cristo ao nível dos outros santos, dos outros deuses. Jesus é mais um no meio de todos os outros. E Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus que se fez carne, que se fez homem. A palavra de Deus diz: nunca ninguém jamais viu a Deus. O Filho o manifestou. Filipe disse assim a Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus disse assim: eu estou há tanto tempo com vocês e tu me dizes: mostra-me o Pai. Entende, querido? Então, o ecumenismo é totalmente impensável, porque Jesus não está ao nível de um santo, de um profeta, não está ao nível de um Deus. Jesus é Deus, é o Criador de todas as coisas. Entende, querido? Só que em nome da paz, não é? Em nome da paz, o anticristo vai estabelecer uma religião única, não é? Que é o ecumenismo, a junção das religiões, não é? Porque eles vão dizer que o que separa as pessoas é a religião, são as suas crenças. Não é? Então o ecumenismo resolve esse problema, não é? E a apoteose dessa religião vai ser a imagem da besta, a imagem do anticristo, que vai ser levantada pelo falso profeta, não é? Que todos vão ter que adorar e quem não a adorar vai morrer. Amém? Entendes? E é isto, querido. Quem não concordar vai ter consequências. Os primeiros 42 meses ou 3 anos e meio vão ser para a implementação do governo. Os outros 42 meses ou os outros 3 anos e meio que completam os 7 anos da grande tribulação vai ser o governo do anticristo. Amém? E é isso. Quando o mundo olhar e vir o anticristo resolvendo os problemas do mundo, ele vai dizer: paz, paz. Lembre-se que o anticristo ele vai ser um gênio político, ele vai ser um gênio militar. O anticristo vai ser alguém muito inteligente, vai ser alguém muito influente, com cargos de posição fantásticos, não é?
O anticristo vai ser alguém que vai ser amado, porque ele vai trazer respostas, ele vai trazer soluções. Não é? Só que quando ele entrar no templo e quando ele se virar para os judeus e disser assim, olha, eu sou Deus, vocês têm de me adorar, o pacto vai ser quebrado, a paz vai ser quebrada e vai ser feita uma perseguição aos judeus e os judeus vão ser espalhados da sua terra e acredita-se que eles vão se exilar na Jordânia, em Petra, é lá que eles se vão esconder. Ok, meus queridos? Então tem muito mais para dizer. Eu quero te alertar com tudo isto. Jesus está voltando, querido. Desperta tudo que dormes. Não se deixe adormecer. Não se foque nesta vida, querido. Esta vida é passageira. Ainda que Jesus não venha para os nossos dias, ainda que o arrebatamento ou a vinda de Jesus não seja para os nossos dias, não é? Nós temos que estar prontos, não é? Porque para morrer basta estar vivo, querido. Você pode ter um encontro com o seu Criador a qualquer momento. Não precisa Jesus voltar, não precisa você envelhecer a qualquer momento. Entendes? Claro que a nossa alegria seria que Jesus nos viesse a arrebatar, que se fosse na nossa geração, e eu creio que é na minha geração. Eu me preparo todos os dias, orando, lendo a palavra de Deus, jejuando, estando com os meus irmãos, sendo animado por eles, animando-os, exortando-os, cumprindo todos os princípios bíblicos e todas as disciplinas bíblicas que me preparam para que, se o meu Senhor Jesus me vier buscar, ou se a minha hora chegar, eu possa saber que eu vou ter uma eternidade com Ele. E esta é a garantia que você tem que ter, querido. De ter uma eternidade com Cristo. Porque não interessa a gente investir 60, 70 anos nesta vida se nós não levarmos nada connosco. Nem interessa aquilo que a gente vai levar para a eternidade. Amém, meu querido? Eu quero orar por você. Nós terminamos este curso, eu sei que ainda tem a próxima aula para tirar dúvidas. Okay? Não sei ainda muito bem como é que vai ser. Eu fico esperando, não é? Você tem o meu contacto. O Dan já colocou no rodapé no início desta aula o meu contacto. Envie as dúvidas que você tem em relação às aulas que nós tivemos. Ok? Se não tiver dúvidas, glória a Deus, fique atento que nós vamos abrir uma outra turma em breve para falar de outros temas, como o falso profeta, como o Armagedão, como a abertura dos selos. Tem coisas muito interessantes ainda aí para se falar. Amém, querido? Então eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar, Senhor, por cada um que está nos ouvindo, Senhor, e pedir, Pai, que o Senhor esteja, Senhor, ó Deus, enchendo o Senhor com o Teu Espírito, Senhor. Que o Senhor esteja movendo, Pai amado, o Teu entendimento, Senhor. Pai, abra o entendimento de cada um, Senhor amado, que está ouvindo estas aulas, Senhor. Senhor, amplia o entendimento, leva-nos a uma compreensão mais profunda das Tuas verdades, Pai. Que nós não, Senhor, não tratemos o Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, de uma forma leviana, Senhor, como se fosse um filme de ação de Hollywood, Pai. Mas que nós tenhamos consciente que os dias se aproximam, o tempo se aproxima, Jesus está voltando, o nosso tempo nesta terra é muito curto e que nós precisamos de garantir uma eternidade ao Teu lado, Senhor, sendo fiéis, Pai. Porque Jesus disse, sede fiéis até à morte, aquele que for fiel até à morte, lhe darei a coroa da vida. Senhor, nós queremos essa coroa em nossas vidas, Pai. Então vem encher cada um dos Teus filhos, Pai, que eles se tornem uma voz, que o Senhor coloque, Senhor, nas suas bocas uma trombeta para anunciar que Jesus está voltando, Senhor. Uma trombeta para anunciar que Jesus vem nos buscar e que nós precisamos estar prontos e que nós precisamos hoje de tomar posicionamento, porque o posicionamento que nós não tomarmos agora, nós vamos ser obrigados a tomar depois. Então, Senhor, ativa-nos, Pai amado. Em nome de Jesus, desperta-nos, agita as águas, vivifica-nos, Senhor, e revela-te às nossas vidas de uma forma sobrenatural através da Tua palavra, em nome de Senhor Jesus. Amém, querido? Beijo no seu coração, fico esperando as suas dúvidas. Até a próxima semana, se Deus quiser.